Pensa só. Crise climática, instabilidade econômica, pandemias. Os grandes desafios do nosso tempo estão todos ligados, né? Um puxa o outro. Mas será que a nossa educação prepara a gente para pensar assim, de forma conectada? Hoje a gente vai explorar uma proposta que quer mudar justamente isso, lá na base, lá na sala de aula. É só abrir qualquer portal de notícias, né? Uma crise de saúde, bum, impacta a economia. A economia, por sua vez, está super ligada às mudanças climáticas. Quer dizer, nada acontece sozinho numa bolha. Um desafio acaba alimentando o outro e vira um novelo todo emaranhado. E para desenrolar esse novelo, a gente precisa de um jeito novo de pensar. E se a raiz desse problema, e quem sabe da solução, estiver num lugar que a gente nem sempre olha com essa lente, a escola. A ideia aqui é que a chave para a gente conseguir entender essa complexidade toda do mundo está na forma como o nosso conhecimento é organizado, desde o comecinho. Então, vamos começar olhando para o problema central do nosso modelo mais tradicional de ensino, que é a desconexão. Essa experiência, nossa, é muito familiar para quase todo mundo, né? Acaba a aula de matemática, toca o sinal, começa de história. O conhecimento vem todo fatiado, sabe? Em caixinhas separadas que, na maioria das vezes, nem conversam entre si. A gente aprende sobre ciência, história, economia, tecnologia, como se cada uma vivesse num planeta diferente. Só que na vida real, não é assim. Tá tudo amarrado. Pensa num aplicativo novo de celular. Isso é tecnologia, mas ele pode criar uma indústria inteira, que é a economia, pode mudar nossos hábitos, o que é história, e pode até gerar mais lixo eletrônico que tem a ver com ciência e meio ambiente. Essa separação que a escola faz acaba, deixando a gente meio cego para a complexidade do mundo de verdade. Ok, então se o problema é essa fragmentação toda, como é que a gente começa a ligar os pontos? A proposta é exatamente essa. Construir pontes entre as matérias, sabe? Entrelaçar o aprendizado. E a solução passa por um conceito que é chave aqui: os temas transversais. A ideia não é criar mais uma disciplina na grade, não é isso. É usar temas que são urgentes, tipo meio ambiente e saúde, e usar esses temas como se fossem fios que costuram o currículo inteiro. Pensa no desmatamento, por exemplo. Ele deixa de ser um assunto só da aula de biologia e passa a ser discutido também em economia, em história, em política. E olha, essa escolha de temas como meio ambiente e saúde não é aleatória não, tem um porquê. Como um teórico chamado Michael Apple aponta, o currículo escolar é sempre o resultado de escolhas. Escolhas políticas, culturais. O que a gente decide ensinar e também o que a gente decide deixar de fora diz muito sobre a sociedade que a gente quer construir. No fundo, a educação é um projeto de futuro. Beleza, a ideia de temas transversais é bem poderosa. Mas como é que a gente aplica isso no dia a dia, na prática? É aí que entra uma ferramenta bem específica para ajudar. Essa ferramenta é o que se chama de abordagem CTSA. A sigla é para Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. A grande sacada é que esses 4 pilares estão sempre conectados. Então, usar eles juntos funciona como se fosse uma lente de aumento, sabe? Para a gente analisar qualquer assunto complexo de um jeito muito mais profundo. O CTSA funciona quase como um checklist de perguntas essenciais. Diante de qualquer tema, pode ser vacina, pode ser inteligência artificial, a gente para e investiga. Qual é a ciência por trás disso? Que tecnologia está envolvida? E mais importante, quem se beneficia dela? Quais são os impactos sociais e éticos? E para o meio ambiente, quais são as consequências? É uma ferramenta que força a gente a fazer uma análise 360 graus, sem deixar a ponta solta. Então vamos ver como essa lente CTSA funciona na prática. Vamos pegar 2 temas que a gente já falou, meio ambiente e saúde. A gente vai ver como a perspectiva muda da água para o vinho. Aqui, a mudança de visão fica muito clara. De um lado, a visão mais antiga, mais tradicional. Sustentabilidade era basicamente salvar as árvores. Agora, com essa visão crítica, vira uma questão de justiça socioambiental. Ou seja, a gente começa a perguntar quem é que mais sofre com a degradação do ambiente. A mesma coisa com a saúde. Ela deixa de ser só não estar doente e passa a ser vista como um direito social, algo que está ligado com saneamento, com moradia, com trabalho. E se a gente for mais a fundo no tema da saúde, dá para ver como ele cresce. Claro, inclui o autocuidado, o bem-estar físico e emocional, mas vai muito além. Começa a olhar para os determinantes sociais, como saneamento e qualidade de vida, e um ponto super importante hoje em dia, fala sobre letramento informacional, ou seja, aprender a combater a desinformação sobre saúde. E, por fim, promove essa ideia de cidadania, de entender que a saúde é uma responsabilidade de todo mundo, coletiva.
Certo. Mas no fim das contas, qual é o objetivo de toda essa mudança na forma de aprender? Onde a gente quer chegar com isso? O foco muda completamente. A ideia não é mais só decorar fatos isolados, mas sim cultivar um jeito novo de pensar e de agir no mundo. O objetivo final é formar cidadãos que estejam de fato preparados para lidar com a complexidade da nossa democracia e de todos os desafios que a gente enfrenta. E o que define esse cidadão crítico? Bom, é a capacidade de olhar para um problema e conseguir enxergar todas as camadas dele. É saber questionar a tecnologia em vez de só aceitar e consumir. É ter as ferramentas para participar de verdade, de forma qualificada, dos debates que vão definir o nosso futuro. E talvez o mais fundamental de tudo é saber navegar nesse mar de informações de hoje, separando o joio do trigo, o que é confiável do que não é. No final, tudo se resume a uma pergunta bem simples, né? Se o mundo em que a gente vive é todo interligado, todo complexo, por que a nossa educação ainda insiste em ser toda dividida em pedacinhos? A ideia que a gente viu aqui hoje é poderosa na sua simplicidade. Se a gente ensina a conectar os pontos dentro da sala de aula, a gente forma pessoas capazes de conectar os pontos lá fora, no mundo real. E essa, quem sabe, seja a habilidade mais importante de todas para o nosso tempo.